Está no ar o podcast Em Cólicas. O universo inteiro sob a ótica feminina. E aí, meu povo! Aqui é a Melina Gasperini e esse é mais um episódio do Em Cólicas, o podcast que traz o universo inteiro sob a ótica feminina. Como de praxe, eu tô aqui com a minha parceira de podcast, Ná Mendonça. Oi, moça! Oi, Melzita, tudo jóia? Tô nervosa hoje. Por quê? Porque temos bastante gente, cara. Mas hoje é o dia pra não estar nervosa. Eu tô. Hoje é aquele dia bom pra não ficar nervosa. Antes da gente começar, vamos aquele recadinho inicial. Como vocês já sabem, ou não, se não sabem, vão saber agora, criamos uma campanha de financiamento coletivo pro Em Cólicas. A ideia é ajudar com os custos de edição e divulgação de podcast, sim, mas também, e muito mais importante, queremos unir forças para ajudar casas que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Então, 20% do valor que a gente arrecada lá por mês vai ser doado para uma instituição. O endereço para entrar nessa com a gente é apoia.se/emcólicas. E vocês, inclusive, podem sugerir organizações e instituições que precisam de ajuda. Vão lá no nosso Instagram, @emcólicas, e mandem as suas sugestões. Todo mês vamos escolher uma casa de acolhimento para receber a doação. E claro, quanto maior for a adesão da campanha de financiamento coletivo, a gente consegue também aumentar o valor da contribuição. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler, que a primeira pessoa a entrar na nossa campanha vai estar no programa de hoje. Em breve vocês vão conhecer. E tem recompensa para quem apoiar. A partir de R$10 por mês, você tem o seu nome no nosso post mensal de agradecimento. A partir de R$20 tem o nome no post e também recebe uma newsletter na véspera do episódio ao ar, com vários spoilers, vários links de conteúdo extra sobre o assunto e já fica sabendo de quase tudo que a gente vai falar. E a partir de R$40 tem tudo isso e ainda participa do nosso grupo de WhatsApp, onde vai poder dar palpite à vontade e ainda mandar áudio para participar dos programas. Por fim, todas as informações sobre o podcast Em Cólicas e as nossas ações vocês encontram no site emcólicas.com.br. É só entrar lá e acompanhar o nosso trabalho. Agora sim, respirando fundo, vamos pro nosso episódio. Hoje o assunto pode ser um pouco mais sensível ou não. Infelizmente, muitas de nós, mulheres, já passamos ou conhecemos alguém que passou por um relacionamento tóxico. Então hoje a gente quer falar sobre o contrário disso, sobre reconhecer um relacionamento saudável. Até porque a gente só consegue enxergar o relacionamento quando o relacionamento é abusivo, depois de um tempo, né? A gente nem sabia, às vezes, que estava nesse relacionamento abusivo, tóxico, enfim. E isso sem mencionar as outras gerações, que nós já falamos aí num programa passado, das nossas mães e avós. Então, esse cenário só vai piorando, né? Mas não é isso que a gente quer falar, por isso que eu digo que pode ser sensível ou não. Porque por tudo isso, às vezes também é difícil identificar quando a gente tá num relacionamento saudável. E a gente quer focar nisso, nesse episódio de hoje. E por isso, chamamos para conversar conosco, não uma, não duas, mas 3 pessoas. A gente quer muita gente falando sobre relacionamento legal. A primeira pessoa é justamente a que eu falei que foi nossa primeira apoiadora. A primeira apoiadora na nossa campanha de financiamento coletivo. Ingrid Miller, popularmente conhecida como Giga Miller. Ela fez uma cara agora quando eu falei Ingrid. Mas não, eu só queria dar um nome formal, que eu sei que a mãe dela queria esse nome forte de Ingrid Miller. Mas a Giga, nossa amiga Giga, seja muito bem-vinda. Ela é a primeira pessoa que eu vou apresentar. Uhul! Oi, gurias. Olá, Em Cólicas. Oi, Giga. Oi, Guiguinha. Muito obrigada pelo apoio e muito obrigada por estar aqui hoje. Eu sei que tu não é a pessoa mais fã de podcasts e foi todo um trabalho com carinho para convencer. Eu sou fã do Em Cólicas. Que lindo. Oh. E a minha questão é que eu morro de vergonha de falar em público. Não, é só pra gente. Mas de rebolar, não. O máximo que Se escuta vocês são as vissem- nossas mães.
Nem de rebolar, nem de cantar, né, Mê? Não, canta, rebola, tudo isso ela faz em público, mas tem vergonha de vir aqui e deixar só a voz. Enfim, mas ela não está só. E eu fico muito feliz que não esteja. Aqui com a gente também tá o Alex, primeiro convidado homem do Incólicas. É verdade. Elias, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada por aceitar o convite. E ela, o doce que entrou na minha vida há pouco tempo. Seja bem-vinda, Cris. Oiê. Obrigada, queridas. É ótimo estar aqui com vocês. E por que a gente amou que eles aceitaram o convite para falar sobre esse tema? Porque a Giga, o Alex e a Cris formam o meu trisal. O trisal que eu amo e eles têm um relacionamento que é muito legal. É muito fora do convencional. E isso eu acho que agrega muito pro que a gente vai conversar hoje, para que as pessoas não fiquem com aquele, né, que não tenham aquele pensamento até mesmo preconceituoso de que um relacionamento saudável é aquele, né, tradicional, um homem, uma mulher, como diz a Bíblia e tudo mais. Enfim, a gente vai trazer então todos esses pontos, as experiências minhas, da Ná, do nosso trisal, pra gente conversar sobre esse assunto que é tão importante. Eu vou começar perguntando e aí vocês podem, vou dar prioridade aqui para os nossos convidados e depois eu quero que a Ná fale um pouquinho também. Vocês já vivem ou viveram um relacionamento saudável? E se sim, o que faz vocês entenderem que esse relacionamento é saudável? Eu sempre achei que eu sempre tinha vivido relacionamentos saudáveis. Alguns, depois que terminaram, é que eu fui me dar conta que talvez não fossem tão saudáveis assim. Me arrisco a dizer que isso é muito comum. Mas principalmente não depois que terminaram, mas sim depois que começou a se falar sobre não relacionamentos tóxicos, mas tipo situações assim que caracterizavam, né, um relacionamento tóxico, que às vezes são pequenas coisinhas, né? Às vezes a gente acha que tem muito a ver com agressão verbal e agressão física e violência psicológica, mas às vezes são pequenas coisinhas não tão assim na cara, assim. Mais sutis, né? Muito tempo depois acho que não era tão bacana assim, não, hein? Não era tão legal. E posso dizer com certeza que hoje tenho o meu relacionamento mais saudável de todos, assim. Eu acho que é o que a gente mais conversa e mais... Não só tem as conversas edificantes, assim, mas também as conversas difíceis, assim, que eu acho que, né, ter disposição para as conversas difíceis e conseguir, de alguma maneira, chegar a um consenso ou tentar resolver ou qualquer coisa assim, eu acho que é o que mais pode caracterizar um relacionamento saudável, assim. Boa, bem pensado. Por incrível que pareça, eu não tenho muita experiência em relacionamentos, porque eu tive poucos relacionamentos ao longo da vida, né? 20 anos. Entende? E eu tô com 25 agora. Nasceu e a gente casou. Dá pra contar 3 relacionamentos ao longo da vida, digamos assim, sabe? Esse é um tema longo, né? E quando a gente conversa sobre relacionamento aqui em casa, eu sempre acabo puxando sobre a questão familiar, assim, né? Como eu fui criado a ver as relações, assim. Não que me ensinaram, tipo a força do meio, sabe? Que tu absorve da tua família, dos teus pais, dos teus tios, né? Tu é criança, tu não fala sobre, mas tu vê as coisas, né? Eu fui criado numa família que eu nunca tinha visto separação. Eu fui de pais casados, meus tios eram casados, não tinha separação. Então, depois, adulto, eu fui entender a minha dificuldade desse tema, separação, romper algo, sabe? Que eu nem imaginava que eu tinha, porque pra mim era muito normal, assim, vou me relacionar, é pra sempre, sabe? Mas dos poucos relacionamentos que eu tive, né, eu acredito que foram saudáveis, né, porque eu até tô numa posição, digamos assim, num lugar de fala completamente desfavorável ou deslocado, porque geralmente é o homem que é o agressor, o tóxico, né? É verdade. Na verdade, a gente chamou hoje aqui para ser o bode expiatório. A gente vai descarregar em ti todas as nossas frustrações. Aguenta. Mas eu acho importante até isso que tu trouxe, porque daí traz também a questão da percepção, né? A tua percepção, de repente, pode ser diferente da percepção não só das pessoas com quem tu te relacionou, ou mesmo a percepção de outros homens em outros relacionamentos.
né? Como tu vê que é legal de se fazer numa relação e o que outros homens acham legal de se fazer numa relação. Então, seja do lugar que tu tiver, eu acho que é importante trazer isso. Tu citou uma coisa aí que até a gente, logo que ficou sabendo que ia gravar com vocês, né, sobre esse tema, e a gente pensou, mas o que será que vai ser conversado, quais vão ser os tópicos, né, porque falar de um relacionamento saudável, assim, e daí a gente começou a ver, talvez fale sobre isso, e uma das coisas que eu acho que combina muito com o que tu disse agora, assim, é a linguagem de amor, assim, que às vezes tu vai se relacionar com alguém e tu acha que fazer tais coisas e ser de tal jeito é amar aquela pessoa, mas a tradução daquela pessoa não é a mesma sobre o que tu tá fazendo, sabe? Ela não acha que aquilo é demonstração de amor. Então, esses choques, assim, que pode dar no início de um relacionamento, né? E que a gente teve algumas coisas, assim, com a gente, sabe? Que pra mim, eu, sei lá, fazer tal coisa, eu tô demonstrando que tô amando a pessoa. E a pessoa, pra aquilo, assim, não é que não tenha valor, mas ela não lê daquele jeito, entendeu? E isso, inclusive, pra demonstrações de ciúmes, né? Sim. Que pra muitas pessoas Isso é uma demonstração de amor. tá sendo super tóxico, e tem pessoas que, inclusive, que a gente vê muito, né? Ai, fulano não sente ciúmes de mim, ele não me ama. Sei lá, essas coisas assim, nesse nível, né? Sim. Então, não só as linguagens de amor do dia a dia, assim. Então, por exemplo, lembrar da pessoa e... eu comprei um docinho aqui porque eu lembrei de ti. E a outra pessoa, tipo, tá bom, valeu, obrigada. É assim que acontece comigo, com meu namorado. Tá normal. Daqui a pouco a pessoa, pra ela, a linguagem de amor é dizer eu te amo, ou comprar flores, ou sei lá o que, levar pra uma viagem. E pra outra pessoa são coisas do dia a dia, assim, tipo, fazer um mimo, ficar no trabalho. Buscar no trabalho, essas coisinhas assim, sabe? Bom, acho que da minha parte é isso. Então vamos de Cris. Bom, gurias, eu sou a mais tímida aqui do rolê. Não é, não. É assim que eu me vejo, mas enfim. Cris, eu te vejo como a adulta do rolê. A adulta que fica mais calada observando do que fazendo. Adulta legal que tem que dar conta de 2 adolescentes, mas... Tá bom. Mas eu vou aproveitar o gancho que o Alex falou com relação à criação, né? De como a origem de como a gente se comporta hoje, né? Claro que teve muitos filtros aí, porque senão nós seríamos tóxicos, que foi como fomos criados, né? Mas eu vim de uma família onde conheci separação, onde conheci brigas dentro de casa, onde fui confidente da minha mãe, né? Eu adolescente, enfim, várias coisas que hoje eu analiso que não foram legais para formar quem eu sou hoje, mas enfim, dei conta do recado até então, pelo menos, né? Então, das minhas relações pessoais, eu tive um grande relacionamento antes do Alex, que durou entre idas e vindas, que ele não gosta que eu diga, né? Mas enfim, entre idas e vindas 10 anos. Não, deixa eu interromper. Desculpa. Gente, a conta não bate. Exato, tava pensando nisso também. A gente tava fazendo 10 anos de relacionamento, sem idas e vindas. Isso. E ela dizia, porque eu tive um relacionamento de 10 anos entre idas e vindas. Então não é 10 anos, porque quando tu não tá com a pessoa, o tempo não conta. Parou. É que nem futsal, para o cronômetro. Mas como de sentimentos a gente não sabe cronometrar as coisas direito, então na época pra mim foram 10 anos que se romperam, assim, foi um baita cara, só que olhando pra trás também, hoje eu vejo que faltou parceria, faltou muitas coisas que hoje a gente tem na nossa relação, que sustentam basicamente a minha relação com o Alex há 21 anos, que é a parceria acima de tudo, e que faltou lá. Então, tipo, dizer que deu errado, eu não gosto de dizer que nenhuma relação dá errado, porque eu acho que onde tem aprendizado, seja ele doloroso ou bom, é sempre positivo, entendeu? É o meu ponto de vista, né? Não precisam concordar com isso, mas, enfim. Mas faz muito sentido. E a minha relação com o Alex começou, a gente virou best friend forever, maninhos, irmãozinhos de uma suposta comunidade lá que a gente se conheceu. E depois de 3 anos a gente descobriu que estava se gostando e começamos a ficar. E de lá pra cá passaram-se 21 anos. Resumidamente foi isso. Bem resumidamente. Bem resumidamente. É porque é muito tempo pra, né? Ele já me deu um cutuco aqui na coxa pra eu mais devagar. História toda. Senão ia ser eu era uma vez de novo. Sempre a mesma ladainha. E a Giga começou a namorar vocês há pouco mais de 1 ano, né? 1 ano e 3 meses. E 2 horas. 2 horas e 3 minutos. Nada como o início.
É, muito bom. Mas e vocês sempre se entenderam como um relacionamento saudável? Sempre nos entendemos como um relacionamento saudável. Claro que esse termo saudável, ele não é fechado, né? Eu não entendo assim. Ele é aberto. Vai andando e vai enxergando sim. que podem haver outros comportamentos mais saudáveis que os anteriores para se unir ao teu novo comportamento, né? Não, e ele não exclui momentos difíceis, né? Claro. Sim. Porque daí, às vezes, a pessoa assim, eu quero um relacionamento saudável, e daí fica imaginando, idealizando uma coisa que não é real, sabe? Uma vida de propaganda de margarina. É. Então, não existe. Então, Saudável não é perfeito. então, ou talvez o perfeito seja existir momentos, entender que existem momentos difíceis, né? E momentos maravilhosos, faz parte do processo, né, da relação e do indivíduo, que mesmo tu sozinho, tu vai ter momentos difíceis e momentos bons, que é uma relação também, né? Saber lidar, né? Com esses momentos, com maturidade, com empatia com a outra pessoa e tudo mais. Isso é saudável, né? Com álcool, Sim. E o que eu acho com empatia, com álcool. Eu acho aqui, pensando agora, que na nossa relação a gente teve poucos momentos em que a gente não quisesse as mesmas coisas, e isso facilita, né, o andar de uma boa relação. Sim. Porque quando um tá andando no caminho oposto do outro, fica complicado. Tem que ter muita força de vontade, muito querer, muito respeito e entrega ao que o outro deseja, enfim. Não que não houvesse isso, mas é que eu agora tô fazendo tô buscando aqui, eu acho que teve muito disso. A gente não teve poucos momentos na vida em que a gente não quisesse as mesmas coisas. E aí, com a chegada da Giga, a gente novamente quis a mesma coisa, sem atribuir ela a coisa, né? Mas a um sentimento. Mas o que aconteceu? Aquela puxadaça de tapete, a gente saiu daquela zona de conforto onde éramos só nós dois e começamos a absorver tudo que ela vinha nos trazendo e, ao mesmo tempo, nós para ela, que daí ela pode falar melhor sobre isso do que nós, né? Porque, só me interrompendo, porque nenhum dos três queria um relacionamento. Meu Deus, mas vocês já estavam juntos há 20 anos. Não queria. Ninguém tava buscando relacionamento, entendeu? Fala ninguém, tu diz tu e a Cris. Sim. E nem, pelo que a Giga fala, nem ela tava. Sim, eu não tava Querendo um relacionamento sério. querendo me relacionar, assim, namorar, morar junto. E eles estavam satisfeitos com eles dois. Então, eles não estavam procurando um unicórnio, assim. Mas acharam. Exatamente, ninguém estava procurando e aí todo mundo achou. E a enchente ajudou um pouquinho, né? Aí a enchente colaborou, né? E agora a Ná, a gente quer saber da Ná agora. Ela nem sabe o que dizer agora, depois de tanta informação. Não, Ná, fala, eu quero que tu fale, porque a Ná teve uma experiência com relacionamento tóxico. Tive. E aí eu queria, mais do que falar sobre o relacionamento tóxico em si, sobre essa questão de reconhecer ou não essas coisas, que justamente o que a Giga falou, tipo, tu sai do relacionamento e tu nem te deu conta. Eu tive um relacionamento tóxico por bastante tempo. Não me dava conta, né, que é o que sempre acontece, a gente não se dá conta que a gente tá dentro de um relacionamento tóxico. Eu fui perceber depois que eu já tinha terminado, inclusive. Não foi uma coisa, tipo, terminei porque era tóxico, não. Terminei porque acabou. Na verdade, pra você ter a noção do nível de tóxico, nem teve um fim, o cara sumiu. Meu Deus. E a gente namorou 5 anos. Tava bem, né? Ah, ótimo. Ótimo. Ainda que ele não tivesse sido tóxico durante 5 anos, ele foi na saída, então. Não foi. Enfim. E aí acabou. Não foi porque tava tóxica, porque, enfim. E aí, eu tenho muita dificuldade nessa coisa de entender o relacionamento saudável, porque eu fui tão condicionada a coisa ruim que eu fico nessa noia. Não sei se vocês já passaram por isso. É uma noia que, assim, você fica avaliando o tempo todo, você se pega avaliando o tempo todo, porque é tanta informação do que é tóxico, isso não pode, isso não sei o que lá, que às vezes o cara, tipo, no caso, meu namorado, tem uma atitude, tipo, de boa, que pra ele não significa nada, né? Nada de sacanagem nem nada. E você tá avaliando aquilo porque você já tá cheia de informação na cabeça. Então eu tenho essa dificuldade, assim, de entender e de trazer pro meu racional a realidade mesmo do que tá acontecendo, sabe? Então é uma coisa que hoje eu tô mais tranquila. A gente não namora há tanto tempo. Pera, preciso fazer a conta, porque eu não sei.
Mas já faz mais de um ano. Faz mais de um ano, Até o momento, teu namorado é um querido, né? O atual. Sim, A gente nunca fala do futuro, a gente fala só do presente. Marcelo, fique atento, porque estamos de olho. Sim. Mas bem diferente, né? Total. E mesmo assim, tu acha que tu tem, assim, essas coisas, eventualmente alguma coisa que ele faça? Tenho. Não, e até eu mesmo, Melzita, porque, ó, um exemplo prático, já faz um tempo isso. Eu não sei o que tinha acontecido, alguma coisa X que ele tinha feito ou falado, não lembro. Eu sei que, sabe quando você fala, ué, mas você não falou que ia não sei aonde? Mas aí tá, mas como você me ligou de tal lugar? Tipo, e pra mim, eu tava tentando entender a situação, e aí ele falou assim, meu, para com isso, parece que você tá tentando achar alguma coisa, pegar na curva, sabe? E eu não tinha me dado conta que eu tava fazendo isso. E é uma coisa que o meu ex fazia comigo. Ele tentava me pegar no pulo o tempo todo. E às vezes, tipo, sei lá, eu saí da faculdade, fui pra casa, não sei o quê. Ué, mas você não falou que tava conversando com fulana? De onde você conversou, então? Sabe, umas coisas assim? E eu não tinha me dado conta que eu tava perguntando. Aconteceu só uma vez, e aí ele ficou bravo, ele me deu esse chamadão, e eu falei assim, cara, desculpa, eu não me dei conta que eu tava fazendo isso. Então, coisas assim, sabe? Tanto do lado dele, como do meu lado. E pra eu entender que que é um relacionamento saudável, cara, foi um processo, não teve um acontecimento assim que, porra, olha aqui, tá, um relacionamento bacana e tal. Não, foi uma coisa que é louco, assim, porque eu nunca tinha vivido uma coisa nesse sentido, assim, de você perceber, assim, o cara, ele é bem sucedido, ele é independente, ele tem as coisas dele, ele não precisa falar que tá com saudade o tempo todo, a gente se vê pouco, durante a semana a gente só se fala, a gente se vê mais no final de semana, tipo, cada um tem a sua rotina e tal, e não fica aquele peso, sabe? Não tem aquela coisa de, cara, como é que eu vou explicar? Ai, o que ele tá fazendo agora? Não tem. É uma confiança. Exato, e assim, tipo, é independente, tem as coisas dele, eu idem, e a gente tá junto porque a gente quer, sabe? Não tem aquela coisa de dependência emocional e tudo. Que é uma coisa que eu demorei também pra entender. Igual a Giga tava falando dessa questão do ciúme. Marcelo é zero ciúme. Zero. E eu tive um pouco de dificuldade de entender isso, sabe? Tipo, cara, não é porque ele não tem ciúme que ele não gosta. Então, pra mim foi um processo. Porque eu tava acostumada com esse tipo de relacionamento que se o cara não tem ciúme, ele não gosta de você. E tem que brigar, tem que mostrar. E, na verdade, não, sabe? Tipo, é tão bom ter um relacionamento fluido, um relacionamento de boa, que você pode conversar, que você pode se abrir, que você pode, sabe? E eu demorei um pouco pra entender, sabe? Principalmente essa questão do ciúme, que pra mim era bem forte. E a linguagem do amor também, que vocês comentaram de, tá saindo, vê alguma coisa e compra, porque lembrou, eu sou essa pessoa. O Marcelo, tipo, zero. Tipo, zero. Ele ainda fala que comeu tal coisa na rua. Você nem trouxe um pedaço pra mim. Esse tipo, sabe? E a gente meio que vai aprendendo, assim, eu acho que isso nunca tem fim, né? Porque a vida é movimento, então acontecem situações que a gente vai percebendo como o outro lida, como o outro age, e não para de conhecer nunca mais na vida. Mas tem sido bom, assim. Ai, que bom. Merecido. E aí, um parênteses, que aí vocês se chamam de Mose, né? E eu também, a gente se chama de Mose. Aí eu, como assim? O mesmo apelido? Ah, que amor. Tem as variantes, né? Tipo, Mozuba, ele me chama de Mozoba, Mozuba. Tem as variantes. Ele me chama de Mozilla, que ele fala que é quando eu tô brava, que é Mose com Godzilla. Mas o original é Mose. Ai, que bonitinho. Eu tô aqui morrendo de inveja de vocês tudo. A gente acabou virando os Mose, inclusive, pras amigas, né, Mê? Sim. A Giga falava, porque eu vou ver os Mose, porque não sei o quê. E aí a gente começou a chamar eles de Mose também. Então, é a Giga e os Mose. Que teve um post que você fez, uns stories. Eu falei assim, como assim Mose? Aí ela falou, porque ele se chamou assim. Eu falei, eu também. Sim, mas eu acho que, só pra fechar, que eu falei que tô morrendo de inveja, mas eu acho que tem muito esse lance de, tipo, ou é pra ser assim, legal, ou é melhor não quero, Sim. sabe? E não sou eu, é um movimento que tá rolando agora, né? Que as pessoas estão podendo se dar esse direito de, tipo, só quero um relacionamento se ele for legal, se me fizer bem. Não vou topar só
carência, só pelo desespero ou por outros buzinando no ouvido ali. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso pode deixar as coisas também mais banais, assim, sabe? Generalizando, tá? Não tô falando que... Só tô falando um geralzão, assim. Eu acho que as pessoas estão mais intolerantes, por falta de palavra melhor. E porque assim, gente, é difícil, a convivência é difícil, não é fácil, tem uns momentos que são muito complicados de passar junto, e às vezes você acorda encaralhado e aquela pessoa tá ali te encaralhando mais, não é fácil. E precisa todo mundo querer a mesma coisa, todo mundo tá ali pra fazer dar certo junto, porque senão não rola, não tem como. E eu acho que essa coisa de, não, só vou se estiver bom pra mim, eu acho que existe um limite ali pra não virar um egoísmo, sabe? Sim, não é bom pra mim, se for bom, né, e aí bom aqui pros dois. Sim. Uma relação não pode ser boa só pra uma pessoa. Até no encaralhado, eu acho que o grande aprendizado é tu saber também comunicar que tu tá encaralhado. Sim. E da forma menos pior possível, assim. Sim. Uhum. Nem que seja, tipo, amor, eu não tô bem hoje. Já eu digo por mim que já teve várias vezes que eu, tipo, soltei as patas aqui em casa, e aí depois, tipo, não, peraí, dá pra dizer que tu não tá bem de uma outra forma, sabe? Sim. Essas coisas que a gente vai aprendendo, não só pro nosso convívio com outras pessoas, seja com a família, com as amigas e tudo mais, mas também com as pessoas com quem tu te relaciona no dia a dia, no caso a gente que mora junto, assim. Uhum. Sim. Porque não é sempre que a gente vai estar bem, sempre vai ter um que vai estar cagado. Dá pra falar cagado? Dá. Quer dizer, não é sempre que vai ter um que vai estar cagado, né? Mas eventualmente vai estar tudo bem, daqui a pouco um vai estar cagado, um vai estar estranho, Eu acho que faz parte também disso que a gente chama de relacionamento saudável, é tu entender que às vezes o outro tem o tempo dele. Uhum. E que vai ser aquela coisa, eu agora não quero conversar. Sim. Ou tipo, não é com vocês, é outra coisa. Sim, Ou às tem esse vezes lance é com também. vocês, mas eu não quero conversar agora. Deixa eu elaborar melhor. Daqui a pouco, daqui a 2, 3 horas, a pessoa elaborou melhor e consegue sentar e conversar com mais clareza, com mais calma, sabe? Então, eu acho que essas coisas também fazem parte do aprendizado, não só pra gente como indivíduo, mas também com as pessoas com quem tu tá te relacionando, porque também cada um vai perceber as coisas de um jeito, cada um vai encarar as coisas de um jeito, e cada um vai ter uma forma diferente pra lidar com as coisas, né? Sim. Uhum. Fala, amor. Não, o que eu ia falar foi exatamente o que a Ana falou, porque quando a Mê disse, esse movimento das pessoas, que, sei lá, pode ser dizer que estão se tornando conscientes e querem só se tiver bom pra si, tem uma linha aí tênue, né, nessa decisão, digamos assim, entre aspas, radical, porque senão tu vira intolerante, e daí eu acho que se relacionar é um tiro no escuro. Tu não conhece a pessoa, sabe? Tá conhecendo a pessoa. E muitas pessoas, quando começam a relacionar, mostram um melhor ou algo que acha que vai conquistar aquela pessoa, o jogo da conquista, aquela história, né? Daí o conviver é que vai revelando a pessoa, né? Total. Então tu vai lidar com coisas que te cativou no início e que tu não via porque estava sendo escondido por algum motivo da pessoa, ou por falta de tempo, porque o tempo revela, é inevitável tu mostrar tudo que tu é ao longo do tempo, né? Como dizia um amigo meu, ninguém aguenta ficar tanto tempo na ponta dos pés. Chega uma hora que tu vai relaxar e tu vai mostrar É verdade. questões tuas que tu, em encontros casuais ou numa relação que se vê pouco, não aparece. Daí quando vem a pessoa diz assim, pô, fiquei 1 ano e meio e não vi aquilo na pessoa. Porque também ou não teve frequência ou não teve tempo pra poder aquelas coisas. Por isso que o morar junto é um segundo desafio, né? Total, Sim, nossa. é a prova de fogo, né? Se vê todo dia, tu pegar todos os estados da pessoa. E eu penso muito nisso assim também. Então, porque, que nem ela tinha dito antes ali, daí a gente pega e recebe uma caixinha de itens do que é ser saudável e o que é ser tóxico. E daí a gente pega e tenta aplicar isso aí sem flexibilidade nenhuma. Também é outro erro, entendeu? Porque às vezes a pessoa, não é porque a pessoa também teve um erro, que não quer dizer que se tiver uma conversa franca com ela, não, vou mudar. Sabe? Obviamente que com frequência a gente vê o contrário, né? Geralmente a coisa dá ruim. Mas eu acho que não pode ter nada rígido. Como os modelos, né, relacionais, né? No nosso caso, a gente não segue um modelo padrão, né, de relacionamento, que para uma grande maioria da sociedade é o certo. E nem existe o certo, na verdade, né? Não, socialmente existe. Sim. Socialmente, religiosamente, tudo que construiu a nossa sociedade, o certo é ser 2 pessoas monogamicamente.
Sim. E eu não tô falando que isso é errado. Eu só tô E um fazendo... homem e uma mulher. E um homem e uma mulher. Sabe? 2 homens ou 2 mulheres também não é. A gente vem desconstruindo isso, mas é uma bolha pequena ainda diante da bolha da Sim. sociedade como um todo, né? Então, acho que nada rígido, assim, pode construir uma relação saudável. Porque a gente muda muito. Total. Só a gente vê o crescimento pessoal, digamos assim. Eu sempre digo que relacionamento, ele é sobre o indivíduo. Que se a pessoa não é uma pessoa que nem consigo mesmo consegue estar em paz, ela não vai estar em paz no relacionamento. Então, a gente não pode ser rígido com a gente. Como é que a gente vai achar que uma relação vai dar certo se for, sabe, com regras rígidas? Sendo que a gente é tão malhável, a gente toda hora está sofrendo e não estímulos, né? De mudança, e mudanças positivas às vezes, que num relacionamento rígido não vai ser aceito. Não foi combinado, mas o Alex deixou o gancho prontíssimo para uma pergunta que eu queria trazer, que na verdade, ela é uma pergunta / reflexão, porque tem a ver com isso que ele falou das caixinhas, que a Cris já tinha dito, mas o saudável aqui não é uma coisa específica, certa, não sei o quê. E aí, vou fazer uma pergunta, vocês respondem e depois eu continuo. Por exemplo, o namorado escolher a roupa da namorada, para vocês, é sinal de relacionamento tóxico? Por exemplo, a pergunta falou escolher. Sim ou não? A resposta é sim ou não? Sim, o namorado. Não pode o ser, namorado depende. escolhe a roupa. Para a tua pergunta, escolher seria, mas Sugerir. não é nem sugerir, participar, porque a gente se arruma todo mundo junto aqui. Quando a gente vai dar um rolê, outro tá botando, aqui, tá achou, amei, bota isso aí, abre o debote, sabe? Bota mais. Não, o verbo escolher é proposital por causa do que eu vou falar depois. Então, o cara escolher é um relacionamento só. Tá. Mas aí a gente pensa numa seguinte situação. Ela curte que ele escolha, até meio que um fetiche dela. Eles combinaram isso e ele não se importa se ela decidir que de repente, não, hoje eu não vou com a roupa que tu me escolheu. Ele segue sendo tóxico? Não, eu acho que não. Porque é um acordo deles. Exato. Isso. E aí tem tudo a ver com esse negócio que a gente falou agora, e tem tudo a ver com o que quando eu convidei a Giga pra participar, sabe, eu queria muito que vocês participassem de um episódio sobre relacionamento saudável. E ela, mas saudável pra quem? É tão relativo. Sim. E aí por isso que eu achei importante a gente trazer isso, porque é justamente isso. Tem algumas coisas que acho que a gente consegue entrar num consenso, né? Quando existe uma falta de respeito, quando existe uma submissão não consentida, né, ou então consentida forçadamente, assim, eu acho que algumas coisas a gente consegue entrar num consenso de que sim, aquilo ali não é saudável para um relacionamento. Mas, fora essas coisas, dá pra pensar que, tipo, o relacionamento é saudável, ele tem que ser saudável para as pessoas que participam dele. Sim, mas aí eu acho que entra aquela questão de cagação de regra, que por isso que a gente fica noiado de falar, não, pera, o que tá acontecendo? O que ele fez é tóxico ou não? Que aí fica nessa noia, entendeu? Porque é tanta cagação de regra na nossa cabeça que dá pra dar uma confundida em tudo. Mas aí depende da tua combinação com o teu namorado atual. Exato, então, por isso que é importante isso. Por isso que é importante falar isso, que depende do combinado de cada casal, de cada relacionamento, trisal, o que for. O que importa é o que foi combinado ali. O resto, tipo, um grande foda-se, porque ninguém tá ali pra viver junto, entendeu? Só que tanta cagação de regra que às vezes a gente meio que se deixa levar, entende? É que essa regra, não é que não possa existir regras. É que essa regra não pode ser determinada por pessoas de fora do relacionamento. Exatamente, sim. Né? E aí eu fiz questão, assim, incomodei bastante eles para eles participarem, porque eu queria trazer esse relacionamento não convencional, que é mais do que um relacionamento homoafetivo, é um relacionamento que inclui 3 pessoas, que é ainda menos convencional e que mesmo assim é viável, é possível conversar, chegar a consensos, ter uma coisa que é saudável para todos. Sim. Eu não sei, vou perguntar agora, se vocês não quiserem, não respondam, a gente tira. Vocês têm combinado o relacionamento monogâmico ou não monogâmico? Olha. Nem combinaram, não chegaram, estão tão deslumbrados com o início que nem falaram sobre isso ainda. A gente fala bastante sobre isso. Acho que a gente tá no módulo deixa fluir. Sim. Acho que dá pra definir assim. Se é que deixar fluir é definir alguma coisa, mas... Ué.
Nós três, enquanto, tipo, eu e o Alex, casal, antes de conhecermos a Giga, e a Giga, quando chegou, nos dizíamos não monogâmicos. Uhum. Porém, sabemos que nesse decorrer de 1 ano e pouco, além de todo aquele primeiro estágio, né, do amor, que é a paixão, né, e acaba que tu não tem olhos mesmo para outra pessoa, e aí como tu te redefinir monogâmico por causa disso? Não, então vamos deixar fluir. Claro. Em algum momento, né? Tu sabe como é que a gente é, em bloquinho, ninguém é monogâmico, Sim. todo mundo sai beijando todo mundo. Mas, por enquanto, tá uma coisa assim, meio que de bloquinho. E a hora que começar a acontecer alguma coisa, algum desejo, alguma vontade de outro, obviamente eu vou ser a primeira a sentir ciúmes, por isso que eu não levanto bandeira nenhuma, nem de monogâmico, nem de Fica não monogâmico. quietinho. Eu sou eu e ponto final. E sei que são coisas a serem trabalhadas, né? Eu tenho o objetivo de um dia não querer sentir ciúmes, mas isso não é uma questão de querer ou não querer. Eu acho que o querer abre uma porta, mas tem coisas que fogem ao teu controle e tu depois só vai varrer a merda pra um canto ou vai tentar botar ela fora, puxar a descarga abaixo, depois de ter feito alguma merda, porque acontece, né? Claro, claro. Mas é isso, eu não consigo nos definir hoje. Eu só acho importante a gente entender, eu sei que não é o tema do podcast, que Não é importa. que ser não monogâmico não é sobre O modo relacional. Ser não mono não significa ter diversas relações, sabe? É uma questão muito mais profunda, é uma visão política, é uma visão social, é uma desconstrução da sociedade patriarcal, é um monte de coisa, sabe? A nossa relação, todas as pessoas, não só afetivo-sexual, sabe? Tu pode ser não monogâmico e estar com uma pessoa, né? Porque tu quer. 5 anos, sabe? Porque tu quer. Isso não impede que se ao longo você quiser experienciar outras pessoas, ter uma experiência afetiva e sexual com outras pessoas, não seja o término da tua relação, seja uma questão que lidar de forma diferente. É como o ciúme. Cara, ninguém tá livre do ciúme, mas se tu busca o conhecimento sobre a não monogamia, novas formas de se relacionar, tu vai buscar lidar com esse sentimento de forma diferente. Não o que normalmente a gente costuma ver, que é briga, término, violência, entendeu? Então, É mais sobre, no nosso caso, é mais porque, assim como todas as coisas, né? Não monogamia, veganismo, tudo sempre tem. Tudo sempre tem a galera que é a visão assim, tem que ser assim, se não for assim, então não é. E tem a galera que diz, não, pera, Calma. são nuances. Nós temos tons de cinza nesse meio termo todo aqui. Então eu acho que é mais assim, a não monogamia, eu diria que nós somos não monogâmicos no sentido de sermos anti-monogamia. Sim. Entendi. De ter uma visão contra todos os preceitos da monogamia, que é exatamente essa coisa assim, ó, quando tu começa a te relacionar com uma pessoa, ninguém se pergunta quais são os acordos ou o que tu acha em relação a isso. Já tá pré-estabelecido. É verdade. Não pode trair. O que é trair? Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Tem que ser assim. Então, é mais, eu acho que a não monogamia é mais sobre discutir qual a minha visão de mundo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com meus pares, com meus afetos e tudo mais, assim. Então, acho que é mais nesse sentido. Então, dentro desse super guarda-chuva da não monogamia, eu acho que a gente tá embaixo desse guarda-chuva. Daí, se vai transar com não sei quem, se vai sair com não sei quem, se vai namorar outras pessoas, aí são outros 500. Aí são modos de como tu vai te relacionar afetivamente, sexualmente. Sim. Mas eu acho que o nosso modo de ver a vida tá mais pra não mono do que pra, com certeza, do que pra mono, né? até porque se fosse mono, seria um homem, uma mulher e a amante. Ué, que deu? Eu não fiz essa pergunta só pela fofoca, tá? Não foi pela fofoca, foi justamente pra levantar essa questão de que, assim, quando a gente fala em relacionamento não convencional, as pessoas já colocam tudo no mesmo saco. Uhum. É tudo, né? Então, assim, então se são 3 pessoas, é óbvio que rola uma promiscuidade, é óbvio que não sei o quê. Então, não, né? Tu pode ser monogâmico sendo sendo um trisal, mais de uma pessoa, tu pode ser não monogâmico sendo um casal. Tudo é uma questão de combinação, consentimento, reciprocidade, né? Tudo isso, se tudo isso tá combinado entre 2, 3, 5, 10 pessoas,
tá valendo, tá combinado, Sim. né? É isso que faz com que o relacionamento tenha pelo menos chance de ser saudável. Menos do que isso, quando alguma opinião, algum sentimento prevalece, porque uma coisa que vocês falaram também que eu achei legal, que é aquela coisa de tipo, vai ter treta, vai ter, né, vai ter discussão, vai ter tudo isso, e estar num relacionamento também significa ceder, mas é uma cedência recíproca, né? Um vai ceder um pouco daqui, o outro vai ceder um pouco de lá. Quando só uma pessoa tá cedendo, sempre, fica aí o alerta que provavelmente aquela pessoa tá sendo engolida dentro daquele relacionamento. Então, né, voltando lá ao início do programa, quando a gente fala em reconhecer sinais, é ver isso, ver o quanto a tua opinião vale dentro daquele relacionamento, ver o quanto tá sendo ouvida, quanto se sente amada, né? Porque quando tu tem dúvida que a pessoa tá do teu lado, te ama, ou tu não sabe reconhecer sinais, ou essa pessoa não tá conseguindo demonstrar esse afeto. E aí tem uma coisa bem importante que a gente já tá encaminhando pro fim aqui, uma pena. E eu acho que, assim, eu lembro de um relacionamento que eu tive e a pessoa falava que eu tinha que lidar com determinadas coisas. Então, assim, se eu tava insatisfeita com determinadas coisas, eu que tinha que lidar com aquilo. E aí entra uma coisa que é, assim, o quanto aquela pessoa tá disposta a fazer alguma coisa pra te agradar, né? E aí eu vi um post esses dias que a menina... ela tava reclamando... O cara tava reclamando que a mulher queria flores. E ele achava inútil dar flores. Só que aí tu pensa assim, tu tá com uma pessoa e ela acha importante aquele gesto. O que te custa aquele gesto? Exatamente. Porque daí tu não tá fazendo por ti, tu tá fazendo por ela, né? E aí tudo bem, se ela diz assim, não, mas prova de amor pra mim é matar uma pessoa. Tudo bem, daí se entende que tu não vai fazer isso, né? Mas, poxa, se ninguém tá dizendo pra tu levar flores pra ela todos os dias. Sim. Mas, assim, o que custa tu fazer aquele gesto? Porque ela entende aquilo como uma linguagem de amor. Então, assim, se daqui a pouquinho a pessoa tá num relacionamento e ela diz quais são as linguagens de amor que ela gosta, são linguagens totalmente legítimas, tipo, não quero cozinhar no final de semana, gosto de flores, não sei o quê. E a pessoa acha que isso é bobagem, isso também é um sinal de alerta. Total. Então, a gente precisa ficar atento quando a gente não tá sendo correspondido. Eu não estou sendo amada da forma que eu gostaria que fosse. Que você espera. E outra, a gente também não tem obrigação nenhuma de ficar num relacionamento que de repente assim, eu quero que essa pessoa seja uma pessoa que busque crescer na vida. Tudo bem, isso é uma coisa que tu quer e a pessoa não tem obrigação de fazer. Mas ao mesmo tempo, tu não tem a obrigação de ficar do lado dessa pessoa só porque essa é uma ambição tua, estar do lado de uma pessoa ambiciosa como tu. Deixa eu só fazer um parênteses, que nem tu falou assim, se a pessoa não me ama do jeito que eu gostaria de ser amada, aí também tem que ter outro cuidado, porque é a tua leitura... Da expectativa. Uma vez eu ouvi uma frase assim, não é porque uma pessoa não te ama do jeito que tu gostaria de ser amada, que essa pessoa não te ama com todas as forças dela. Tu não tá lendo a pessoa também. Talvez os sinais que eles estão emitindo, que pra ele é amar, não conversa com o teu. Um tá falando grego e o outro espanhol. Sim. Tá ligado? Mas quando vê, os dois estão se empenhando. Então, por isso que a comunicação tipo, um é cego e o outro é surdo-mudo, tá ligado? Não tem como. Os dois estão tentando dizer eu te amo e ninguém consegue. Não, mas aí vem a confirmação de que comunicação é importante. É tudo. É tudo. E o saber comunicar e o saber receber, porque também ninguém gosta de ouvir de si. Dizer assim, eu não tô me sentindo amado por ti. Isso é uma bomba no colo da outra pessoa, que talvez tá amando do jeito dela e ela acha que é ótimo. Entendeu? Então é muito difícil tu dizer e tu absorver uma coisa. Ninguém gosta de ouvir coisas sobre si mesmo. Sim. Entende? A não ser que seja elogio. Aí todo mundo gosta, né? Elogio todo mundo gosta. Acho que faz todo sentido isso que tu falou. E o se sentir amada é aquela coisa que, tipo, de repente, tudo bem, aquela pessoa não ama daquela forma e vocês conversam sobre isso e essa pessoa, ela não vai te amar daquela forma, só que existem coisas que talvez a gente precise, né? Eu acho
importante que a pessoa demonstre cuidado por mim, acho importante que a pessoa demonstre que tem medo de me perder, que acha importante a minha presença na vida dela. Se ela me ama, agora eu tô falando bem em exemplo pessoal mesmo, tá? Eu acho importante isso. Daí entra também a questão de criação, acho que eu fui criada assim, acho que eu vi isso na minha família, né? Então, se a pessoa não consegue demonstrar dessa forma, mas consegue demonstrar de outra que me satisfaça, tudo bem. Agora, se ela não consegue demonstrar dessa forma e a forma como ela demonstra não me satisfaz, se eu ficar naquela relação, eu vou ser infeliz. E aquela pessoa também não vai ser feliz, porque ela não vai conseguir me fazer, sabe? Não vai conseguir demonstrar o amor dela. Aí dá uma incompatibilidade geral, né? Se a gente não tá feliz, não funciona. Ai, mas é a pessoa da minha vida. Ai, mas eu casei pra ser pra sempre, não sei o quê. Mas se tu não tá feliz... Beijo, tchau. Na minha opinião, tá errado. Então não é ali o teu lugar. Não que seja fácil assim, né? Porque envolve sentimentos, já caga tudo. Mas trazer pro racional às vezes, né? Porque é uma escolha tua. O outro não tem obrigação, tu não tem o direito de cobrar que a pessoa seja diferente do que ela é. Mas tu tem o direito de não querer estar com esta pessoa na tua vida, se isso não te faz bem de alguma forma. Porque a pessoa pode me amar, se o jeito dela me amar não é um jeito que eu me sinta amada, ninguém vai estar feliz. E eu acho que tanto isso, essas demonstrações, como o que a Nath tinha falado antes, daquela coisa de, às vezes, tu perceber, assim, alguma fala problemática, que aí tu fica, será que isso é tóxico? Será que não sei do que? Essas coisas assim. Eu acho que tudo tem a ver também com uma questão de constância. A pessoa, eventualmente, todos somos falhos, mesmo tentando, né? Todo mundo tá sempre tentando melhorar e mudar as coisas, como nos ensinaram que as coisas tinham que ser, a gente, né, tá nesse processo de desconstrução para reconstrução, assim. Eu acho que é a coisa da constância, assim. Eventualmente alguém vai ter uma fala problemática, ou vai ter um comportamento ruim, que tem uma percepção ruim pro outro, e às vezes até pra gente mesmo, assim, nossa, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. Mas se a pessoa se mantém repetindo esses erros, ou é uma pessoa que nunca demonstra afeto, seja do jeito que tu disse que tu gostaria, eu gosto que faça assim, eu gosto que faça assado, eventualmente a pessoa pode se descuidar, né? Relacionamentos longos, principalmente, a pessoa cai numa zona de conforto que de repente fica mais descuidada ou coisa assim, mas eu acho que é mais nessa constância do erro. Sim. Então, tipo, uma pessoa que uma vez teve uma fala problemática e aí vocês conversaram e aí aquilo se resolveu, ou a pessoa, se num segundo momento, distante um do outro de preferência, tiver alguma outra fala problemática, a pessoa mesmo já se autopolicia, já viu que errou e já tenta consertar aquilo de alguma maneira e tal. Mas se a pessoa é sempre... o cara sempre tem umas falas que eu acho super machistas. Ou, nossa, aquela pessoa ali nunca tem cuidado comigo, parece que eu não tô sendo vista nesse relacionamento, coisa assim. Aí eu acho que é o ponto de corte, assim. Sim. Tipo, não tem condições de me relacionar com essa pessoa porque não tá sendo saudável pra mim, né? Se tá sendo pro outro, eu já não sei. Mas pra mim não tá um relacionamento satisfatório, tô mais me incomodando, tô sempre triste, aquela pessoa faz assim, aí já não dá. Momentos desagradáveis sempre vão ter. Mas, tipo, quando tu te percebe que tu tá sempre, meu Deus, já faz não sei quanto tempo que eu tô triste, não tô feliz com essa pessoa, aí já não é mais um relacionamento saudável, né? Nem de longe. Sim, total. E chegamos ao fim desse episódio do Incólicas. Não, mas a gente vai fazer um quadro, né? Tá combinado. Sim, queremos muito. Trisal Incólicas. Acho justo. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Vão lá no nosso Instagram, @Incólicas. Comentem sobre esse episódio de hoje, que foi assim, diferente de tudo que a gente já fez. Convidados diferentes, assuntos diferentes, uma pauta bem diferente do que a gente já tinha trazido aqui. Então falem lá sobre relacionamentos. O que vocês pensam sobre relacionamentos? Vocês namorariam um casal? Contem aqui pra gente também, pra gente saber. Somos muito curiosos e fofoqueiras, queremos saber tudo. E o Incólicas faz parte de uma rede de podcasts, então conheçam também os nossos
Irmãozinhos da podosfera, Pré-Starcast, a audiorevista do mundo para o mundo, Geek Wars, que fala sobre o universo geek, e o Dibrano FC pra galera que curte futebol. Se vocês quiserem contribuir com esses podcasts também, podem fazer pelo apoia.se/Pré-Starcast ou pra quem tá fora do Brasil, pelo patreon.com/Pré-Starcast. Ou ainda, pra quem não pode ou não quer ter uma contribuição fixa, mas quer pagar ali um ou outro cafezinho da equipe, também dá pra fazer um pix pro pré-starcastoficial@gmail.com. Todas essas informações com os links estão lá nos nossos destaques do Instagram e no nosso site também, em cólicas.com.br. Seja qual for a tua contribuição, a gente agradece demais. E falando em agradecer, me faltam palavras para agradecer esse trisal maravilhoso, que são pessoas muito queridas pra mim. Eu amei. Né? Muito obrigada por aceitarem participar do programa. Fiquei mesmo muito feliz. Acho que trouxeram coisas muito importantes, reflexões muito importantes pra quem tá em todos os tipos de relacionamento. Acho que isso é válido. Tudo que a gente conversou aqui é válido pra qualquer tipo de relacionamento, e digo mais, qualquer tipo de relacionamento, mesmo não amoroso, né? Com a família, com os amigos, no trabalho. Exatamente. Então agradeço demais por vocês terem aceitado o convite. Espero que voltem. Eu amei. Eu também, muito obrigado. Amei, gurias. Que venham outros. Foi muito divertido conversar com vocês. Virão. Eu amei também. Amei conhecer vocês. Um prazer te conhecer, Ana. Famosa Ná. Minha viagem já tá marcada. Olha. Venha. Teremos em Cólicas do Bar. Com trisal. Uhul. É isso então, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Até, beijo. A Ná tava falando aqui que a gente precisa fazer um quadro do trisal. Nós vamos fazer. Vamos conversar Eu sobre acho, gente. Vamos conversar, vamos amadurecer essa ideia. Ô, Mê, tá gravando ainda? isso. Tu não quer que vá pro ar essa parte? Fofa? Mas vai pro ar? Vai pro ar, se você falar que vai ter o programa, porque vai estar gravado, não vai poder não fazer depois. Fala, a gente tira, a gente corta. Eu ia dizer que se quisesse uma contribuição, né, pros Pix, aí você pode oferecer nudes, né? E a gente contribui com nudes. Né? Uma troca, né? Aí depois as pessoas falam que não monogâmico é pervertido. Estão certos. Eles Ó, estão isso aí certíssimos. isso aí é um tema pra um programa legal. É que nem assim, a gente falou assim, ó, promiscuidade. O que é ser promíscuo? Sim. Baseado em quê? que ideal de não promiscuidade, sabe? Por que putaria é errado? Mas como assim putaria, sabe? Por que o sexo que então, já que o relacionamento certo é monogamia, um homem e uma mulher transando de papai e mamãe, o resto tudo é errado. Como assim? Entende? A parte boa é errada. A desconstrução dessas palavras, sabe? Então, dentro desse guarda-chuva do certo e errado social. Então, uma mulher que tem uma sexualidade livre é puta. Por quê? Porque o homem sempre teve várias coisas pra se desconstruir. Sim. É, verdade. E outra, muita gente incomodada com que não tem absolutamente nada a ver com a vida, né? Olha só, Drica. Drica, corta. Você ouviu o podcast Em Cólicas? Saiba mais em emcólicas.com.br.